Mateus capítulo 7. O pastor Diego pregou hoje de manhã na Santa Ceia. E ele começou por esse capítulo, por esse versículo que nós vamos ler de novo. Mateus capítulo 7, versículo 13. Quero conversar um pouquinho com você sobre isso. Você pode me prestar sua atenção por uns minutinhos? Mateus capítulo 7, versículo 13. Ele leu esse texto que diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Levi, ajeita aí, tá um negócio feio. Deixa eu ler de novo. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Irmãos, isso aqui é uma advertência de Jesus, amém? Estão comigo? É uma advertência de Jesus. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Então, Jesus fala que existe uma porta estreita para a gente entrar. Porque a porta que leva para a perdição, ele diz que é uma porta larga. E são muitos que entram por ela. Estamos juntos até aqui? Esse versículo é muito conhecido de nós crentes, sim ou não? Eu acho que isso aqui é tão conhecido quanto João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa parte que diz, entre pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Versículo 14. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que entram por ela. Então, parece indicar que existe um caminho estreito para nós entrarmos, e que existe um caminho largo que as pessoas estão indo aos montões por essa porta, por esse caminho que é largo, por essa porta que se abriu e as pessoas estão entrando. Se a gente fosse falar de uma maneira bem simples, seria o seguinte: se você quiser viver no mundo do jeito que o mundo quer, então você está escolhendo uma porta larga. Se você quiser entrar no caminho de Deus, você está escolhendo uma porta estreita. Por quê? Porque nem tudo cabe nos caminhos de Deus. Amém? Nem tudo cabe. Jesus diz: olha, vocês se esforcem por entrar pela porta estreita. Se esforce. Faça a sua parte. Estamos juntos? Faça a sua parte para entrar pelo caminho estreito, pela porta estreita. Porque a porta larga não precisa fazer muita coisa, não. A porta já é larga, é fácil de entrar. Ok? Então, tem uma parte que eu tenho que fazer? Sim ou não? Tem uma parte que eu tenho que fazer. E é entrar por essa porta que Jesus disse que é uma porta estreita. Mas o que é que eu quero chamar a sua atenção aqui? É que esse problema aqui é o problema da salvação. A pergunta: somos salvos ou não somos salvos? Essa é a pergunta fundamental aqui. Somos salvos ou não somos salvos? E aí se tornou a salvação, ser salvo ou não ser salvo, a pergunta mais importante que os irmãos que estão no caminho de Deus fazem. Eu estou salvo? Uma pessoa que está no mundo diz assim: esses comedores de feijão dizem que são salvos. Outras pessoas dizem assim: bom, pessoa tal praticou um monte de coisa errada, aí depois foi para a igreja e disse que agora é salvo. Besteira, não é? Cadê o rapaz do som? Estamos sem som, já foi arrebatado. Não conseguiu melhorar. Pelo menos baixa esse som para ficar menos feio. Pode baixar. Então existe uma preocupação na cabeça de quem frequenta a igreja, se é salvo ou se não é salvo. Deu certo ou não deu? Deus conseguiu sucesso comigo ou não? Então essa se tornou uma preocupação fundamental das pessoas que frequentam a igreja. E muitas vezes aqueles que estão em casa, que não são da igreja, ou aqueles que estão no trabalho, que não são da igreja, quando veem a menor falha que a pessoa diz: ó, tá vendo? E é porque é crente. E depois diz que é crente. E depois fala que é salvo. Balela, isso lá é salvo. Isso é porqueira nenhuma.
Ontem, já falei de manhã aqui que eu fui tomar café com o irmão César. Foi um bom café, café de tarde. Irmã Lucileide, a irmão Rodney e Marisa. Foi um bom café, excelente café. E, obviamente, muito debate em torno da igreja, em torno de Bíblia, em torno de Jesus e etc. A irmã da Jusileide fez a seguinte pergunta: pastor, não, tenho que aproveitar, o pastor está aqui, eu tenho que perguntar. E ela perguntou: pastor, como saber se eu sou joio ou se eu sou trigo? Eu disse: rapaz, essa pergunta, né, pergunta boa. Como saber se eu sou joio ou se eu sou trigo? Talvez você que não tenha familiaridade com a Bíblia não saiba do que essa irmã está perguntando, mas é porque tem uma parábola de Jesus que fala sobre o joio e o trigo. Diz que o Senhor plantou uma boa semente, que era o trigo. E depois que ele plantou uma boa semente, ele foi dormir. Os empregados foram dormir. Quando eles acordaram, o trigo tinha nascido, mas tinha nascido também uma outra semente, que era o joio. E o joio, ele é muito parecido com o trigo. Muito parecido com o trigo. Quando os empregados viram que aquelas duas plantas estavam crescendo, eles perguntaram: quem foi que fez isso? E aí eles mesmos chegaram a uma conclusão dizendo: deve ter sido um inimigo, que veio aqui de noite, enquanto a gente dormia, e plantou uma semente. Aí eles perguntaram para o Senhor: Senhor, a gente deve arrancar esse joio que está nascendo, crescendo junto com o trigo? O Senhor disse: não arranque, deixa ele aí. Não é? Aí a pergunta: e o que é esse joio, o que é esse trigo? O trigo são os filhos de Deus. E o joio é aquele que parece filho de Deus, mas não é. Não é? Mas não é. E aí a irmã cresce com essa pergunta na cabeça: meu Deus, seria eu aquela plantinha que está crescendo perto do trigo, que parece o trigo, mas não é trigo, é joio? E o que acontece com esse joio? Perguntaram para o Senhor e disse: olhe, esse joio são aqueles que não são de Deus, que são do reino do inimigo, e no último dia os anjos do Senhor virá e vai separar aqueles que são joio para ser colocado no celeiro do Senhor, e vai colher os joios para ser queimado, o trigo no celeiro do Senhor e o joio para ser queimado. Então, a irmã estava com essa preocupação: será que eu sou joio? Será que eu sou trigo? Talvez outros perguntem: será que eu estou entrando, será que eu entrei por essa porta estreita? Ou será que eu estou no caminho da perdição? Eu estou entrando na porta larga. Como é que está o meu estado espiritual diante de Deus? E essa tem sido uma pergunta que talvez tenha inquietado a mente e a cabeça de muitas pessoas. E eu digo para vocês, esse problema é fácil de ser resolvido, porque esse não é o seu maior problema. Amém? Não é, pastor? Não é o seu maior problema. A Bíblia diz: pela graça sois salvos. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Você já viu essa parte na Bíblia? Vamos ler comigo, Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos. Vamos lá, vocês querem abrir? Podemos ler? Então diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Pastor, então como é que a gente resolve o problema da salvação? Simples e fácil. Pela graça você é salvo mediante a fé. Isso não vem de você, é dom de Deus. Fácil de ser resolvido isso. Como é que nós somos salvos? Pela graça. Amém? O que é graça? É algo que você não merece.
É algo que Deus não perguntou sobre o seu desempenho, sobre se você é bacaninha, sobre se você é de mais ou se você é de menos. Ele não perguntou se você é uma pessoa extraordinária. Ele disse que a salvação é um presente, é um dom para os que creem. Isso é fácil de ser resolvido. A irmã perguntou, eu sou joio ou eu sou trigo? A resposta que eu dei para ela foi, o que a Bíblia diz é, e será que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Porque Deus é rico em misericórdia para com todos aqueles que invocam o seu nome. Então qual é a única coisa que Deus está dizendo? Você quer ser salvo? Quero. É fácil. Invoque o nome do Senhor. E será que todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo? Porque se você invocar o nome do Senhor, o Senhor disse, Ele é rico em misericórdia para com todos aqueles que invocam o seu nome. Qual a única coisa que Deus então está exigindo para que a gente seja salvo? Que você creia no que Ele fez. O nome disso é graça. E Ele disse, olha, essa coisa não vai ser feita por qualquer coisa que você fizer. Ou seja, eu não vou te dar a salvação por algo que você fez. Isso será um presente meu. Então não adianta puxar a carteira no bolso dizendo eu pago. Quanto é que é, Jesus? Fala aí. Como é que foi o negócio? Pode dizer que eu vou pagar. Diz, não, isso não vai funcionar porque é presente meu. A única coisa que você precisa fazer é estender sua mão e receber de graça aquilo que de graça está sendo oferecido. Gente, isso é muito... Deixa eu citar aqui um exemplo para vocês. Você sabe que é difícil a gente aceitar que Deus é bom. Parece que a gente vive num mundo de tanta angústia, de tanta amargura, de tanto ressentimento, de tanto conflito, que a gente custa imaginar que Deus é bom. Para Deus ser bom conosco, a gente tem que fazer um monte de coisa para Ele, para que, quem sabe, Ele olhe para mim e eu ache graça diante dos seus olhos. Você viu como a gente presenciou aqui no Natal? Os pastores estavam no campo, quando Jesus nasceu, os pastores estavam no campo cuidando das suas ovelhas. Os anjos apareceram e disseram, ei, nasceu o Salvador. Não é? Nasceu o Salvador. Aí ele, como é que é a frase que ele diz assim? Paz na terra. Como é que é essa parte? Alguém me ajude? Pois é, paz na terra entre os homens de boa vontade. Mas tinha uma frase, umas palavras antes disso aqui. O fato é que ele disse assim, vos nasceu o Salvador, Cristo, o Senhor, e tal, não sei o quê. Paz na terra e boa vontade entre os homens a quem o Senhor quer bem. Né? Assim, paz na terra e boa vontade entre os homens a quem o Senhor quer bem. Na verdade, o Senhor está dizendo assim, que haja paz na terra entre os homens a quem eu gosto muito. Né? Então, nasceu o Salvador e esse Salvador trouxe paz na terra para os homens a quem eu gosto muito. E aqueles homens, maravilhados com a visão celestial, correram e encontraram um menino enrolado em cesto. Quando João estava escrevendo o Evangelho, ele disse assim, Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe a graça. Moisés trouxe a lei, ele trouxe a graça. E graça sobre graça. Né? Nós vimos nele a expressão de Deus, o espelho de Deus. Jesus era o espelho de Deus. Era o modo de ver o coração de Deus pulsando, era aquilo ali. Então a gente tem dificuldade de aceitar alguma coisa de graça. Vou citar um exemplo. A gente duvida do caráter de Deus. Vocês já perceberam que a gente tem uma tosse alérgica, minha mulher gosta muito de mim, pegou também. Tem tosse alérgica. Eu comprei um medicamentozinho antialérgico e a tosse dela estava bem pior do que a minha. E eu disse assim, filha, toma aí. Vamos tomar aqui compartilhado, né? Vamos tomar compartilhado. Mas aí, a gente estava o quê, meu Deus? Não sei se era em Madalena. E ela tomou só um. No caminho eu perguntei, você tomou o comprimido? Ela disse, não. E por que não tomou? Porque você não disse para mim tomar? Aí você sabe que dá vontade de a gente pegar assim e dar umas palmadas. Quer dizer que você não tomou, porque eu não disse que você podia tomar? Então, o que eu imagino, como que você pensa que é o meu caráter? Está compreendendo? Como é que você pensa que eu sou? Isso é ruim. Isso é ruim. E eu fico imaginando que a gente, com relação a Deus, o tempo todo nós estamos fazendo isso. Nós julgamos o caráter dele de maneira ruim. Quando ele diz assim, escuta homem, escuta mulher, a quem eu amo muito, a quem eu quero muito bem. Eu vim salvar você. E não há nada que você faça, tipo assim, para que faça você merecedor da minha salvação. A minha salvação é um presente.
É tipo assim, eu quero me reconciliar contigo, né? E o que é que eu faço? Eu te dou um presente. Qual é o teu trabalho? Só recebe o presente. Então Paulo diz em Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não depende do seu desempenho. Isso não depende da sua performance. Isso depende de um ato de generosidade dele. Qual é a sua parte? Receba. Certo? Então o que eu quero dizer com isso? É que nós gastamos muita energia espiritual para a gente discutir a seguinte ideia: somos salvos ou não somos salvos? E Jesus fala, sério mesmo? Nós vamos voltar para essa conversa? Porque pela graça sois salvos. Por que você não é salvo? Porque eu sou ruim. Porque eu não mereço. Porque eu fiz muita coisa assim. Porque eu não sei o quê. E as confusões na cabeça e na alma. E aquela coisa toda. Inclusive isso rolou também lá no café da... Foi uma discussão enorme. Durante horas. Sobre essas questões. Eu sou indigno de Deus. Eu sou indigno das coisas de Deus. Eu digo, é tão simples. Jesus disse, se você crê. Amém? Se você crê. Jesus falou assim, quando o Espírito vier, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Ele diz do pecado porque vocês não creem. Qual é o pecado que o Senhor quer que a gente se converta? É do não crer. Estamos juntos? Então eu creio em quê? Que pela graça você é salvo. Que é um presente. Estamos juntos? Tudo bem. Então vamos partir do princípio que nós já concordamos que nós estamos salvos, que nós somos salvos, que a salvação é pela fé. Então por que eu passo por tanto conflito? Por que eu passo por tanta dúvida? Por que é que eu acho que eu estou do inferno para uma banda? Por que é que tem essas coisas todas? É porque você esqueceu do porquê que você foi salvo ou do para que você foi salvo. Aí é que está o ponto. Estamos juntos? Então, se existe uma preocupação que a gente precisa ter, não é assim, eu sou salvo ou não sou salvo? A pergunta é, você foi salvo para quê? E esse é o ponto que a gente tem realmente que se preocupar. Para que nós fomos salvos? Porque que Jesus nos salvou, isso é fato. Amém? E isso, ele não perguntou quão bonzinho você é. Você imagine que Jesus foi crucificado do lado de 2 ladrões. Deus sabe lá o que aqueles caras fizeram. Amados, isso é muito simbólico, tá bom? Jesus podia ter sido crucificado ao lado de 2 freiras, poderia, sei lá, arranjar umas freiras na época, e crucificar Jesus ao lado, mas não, era 2 ladrões. Isso é muito simbólico, gente, porque aquilo representa a humanidade. A humanidade é tudo ladrão. O que está do lado esquerdo é ladrão, o que está do lado direito é ladrão. Todos foram condenados à morte. Qual foi a única diferença entre um ladrão e outro? Foi que um disse, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E Jesus fala, hoje mesmo nós vamos estar. Então Jesus não disse assim, deixa eu puxar aqui tua folha corrida. Ou por favor, centurião, vem aqui meu filho, vem aqui. Vem aqui, centurião. O que foi, mestre? Meu filho, puxa a folha corrida desse rapaz, para ver se eu deixo ele entrar lá em casa hoje. Jesus não fez isso, amados. O cara disse assim, lembra-te de mim quando entrares lá no teu reino, na tua casa hoje? Aí Jesus fala, hoje mesmo, vagabundo, tu vai estar comigo. Ou seja, se fosse buscar merecimento de um e merecimento do outro, estava todo mundo ferrado. Mas o que causou a diferença entre um e o outro? Um creu para receber a graça. Estamos juntos? E o rio de Deus correu de Jesus e pegou. Jesus falou assim, quem crê em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior vão fluir rios. Qual a única coisa que ele pediu? Que você creia. Então eu gasto muita energia espiritual porque eu não creio na graça. Que me pegou e não perguntou se eu merecia qualquer coisa. Ele simplesmente chegou e disse, é teu. O que você precisa? Apenas creia. Que o meu sangue é suficiente. Que não há nada que você faça que vá mudar o seu estado. Eu mudo o seu estado. Então o Paulo disse, isso não vai ser por obras para que ninguém se glorie. Ou seja, Deus não vai dividir a glória dele com ninguém. Qual é a glória dele? Eu salvo. Não é você que se salva, eu salvo você.
Então o que é que eu faço? Você só se rende, beleza? Estamos juntos? Então esse é o primeiro ponto que eu quero construir com você. Pela graça você é salvo, então não adianta estribuchar, você é salvo pela fé. Se você crer, invocar o nome do Senhor, ele diz, todo que invocar o nome do Senhor será salvo, porque Deus é rico em misericórdia para com todos aqueles que o invocam. Então quando você invoca o nome de Jesus, uma cachoeira de misericórdia, de riqueza da parte de Deus é derramado sobre você. Mas agora eu quero te chamar para a gente refletir sobre a segunda parte. Porque se Deus nos salvou, Ele tinha mais o que fazer. Para que você acha que Deus chamou você? Para que você acha que Deus salvou você? Diga comigo, há uma santa vocação. Deus te chamou para uma santa vocação. Você foi eleito e chamado para realizar algo, para fazer algo. E onde é que começa as nossas tribulações e as nossas aflições? É quando nós não entramos naquilo que Deus nos chamou para nós entrarmos. Não é a questão de que se nós fomos salvos ou não fomos salvos. A questão é, você foi salvo para quê? Estamos juntos? Estamos juntos? Então eu quero que hoje você saia daqui refletindo, se perguntando se eu estou vivendo aquilo que Deus quer que eu viva. Se eu estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Porque o ministério de Deus, o ministério de Jesus não acabou no dia que Ele salvou você. A salvação é só a porta de entrada. Estamos juntos? Então veja que esse texto que nós lemos em Mateus diz, é porque estreita é a porta e apertado o caminho daqueles que entram na vida, daqueles que encontram a vida. Então existe uma porta apertada, uma porta estreita e um caminho apertado daqueles que encontram a vida. Mas aqueles que encontram a morte, o caminho é bem largo. Estamos juntos? Então se Deus me salva, mas eu não ando no caminho que Ele preparou para eu andar, eu vou estar em apuros. Ok? Não sei se você está me entendendo. Talvez alguns já começaram a pegar do que eu estou falando, mas o fato é que Deus te salvou para você fazer algo. Você já se perguntou por que se passaram 2000 anos e Jesus ainda não veio? Porque Jesus poderia ter voltado no segundo século, no primeiro século, não poderia? Tipo, Jesus morreu, ressuscitou e subiu ao céu, e ele disse, eu vou para a casa do papai, mas eu volto já já. Já se passaram 2000 anos, e por que ele não voltou ainda? A gente pensa assim, olha, eu quero morrer, porque a vida não está legal. Tem muita tristeza, tem muita angústia, eu quero morrer. Ou então, que Deus me leve logo para o céu, que Ele venha logo. Isso é escapismo. Nós estamos aqui e Jesus ainda não voltou porque Ele precisa que a gente fique aqui. Amém? E por que Ele quer que a gente fique aqui? Porque tem algo que nós precisamos fazer. E a pergunta é, amados, o que é que Deus quer que você faça? Porque é como se o universo fosse uma grande engrenagem de um relógio. E todas as peças naquele relógio é importante. Existe uma... Como é que chama aquilo? Uma engrenagem grande. Existe uma engrenagem pequenininha. Existem ponteiros, existem muitas peças dentro de um relógio. Mas aquele relógio tem um propósito, tem um objetivo. Você não vai alcançar o objetivo só. Você precisa das outras engrenagens para cumprir o objetivo. O que é que significa dizer? Que todas as pessoas que Jesus salvou nessa terra, elas são uma engrenagem nessa grande máquina que é o mundo. E dentro dessa engrenagem eu tenho a minha parte e você tem a sua. Por que é que a coisa se esculhamba? Porque um faz a sua parte, mas o outro se recusa a fazer. Estamos juntos? Quando isso acontece, então esculhamba tudo. Por isso que Deus diz, eu chamei você para uma santa vocação. Você tem um santo trabalho para realizar.
E por que é que a gente começa a enfrentar muitas angústias, muitas tribulações, muitas dúvidas? Não é porque nós estamos salvos ou não salvos, é porque nós não acertamos naquilo que Deus quer que a gente faça. O que é que eu estou falando? Estou falando sobre propósito. Eu estou falando sobre por que eu existo, por que eu estou aqui. A maior frustração da vida não é a morte, é morrer sem fazer o que Deus nos chamou para fazer. Estamos juntos? Jesus morreu aos 33 anos. E a gente poderia dizer, Jesus foi um fracasso. Será que ele foi um fracasso? Ele morreu aos 33 anos, fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Ele foi chamado para morrer e morrer uma morte de cruz. E com isso, salvar todos quanto crescem nele. Isso ele fez. Do mesmo modo, agora chegou a minha vez e chegou a minha história. Estamos juntos? E a pergunta é, se eu estou discernindo, entendendo, observando o que Deus quer que eu faça. Se eu conseguir descobrir o que é que Deus quer que eu faça, a coisa vai começar a melhorar para mim. Pastor, vou ficar milionário? Talvez não, talvez você fique pobre. Quando você descobrir o que Deus quer que você faça. Agora uma coisa é fato. Você vai ativar a graça. Olha só como a graça é interessante. A graça primeiro ela nos salva de graça. Mas a graça também nos capacita para fazer o que nós somos chamados para fazer. Vocês estão comigo? Agora, essa graça que nos capacita para fazer o que fomos chamados a fazer, essa graça não é ativada se eu não entro naquilo que Deus quer que eu entre. Então vai existir muitas coisas de Deus que eu não vou descobrir, que eu não vou desfrutar, porque eu simplesmente não entro naquilo que Deus quer que eu entre. Isso é ruim. Isso sim eu devo me preocupar. Estamos juntos? Agora, com relação a ser salvo ou não ser salvo, Jesus falou, se você creu, a salvação é de graça. É graça. Não é performance. É graça. Você creu, Jesus fala, você é salvo pela fé. Agora, qual é o segundo passo? Para que você foi salvo? Você foi salvo para fazer alguma coisa. E a pergunta é, está fazendo? Deixa eu citar um exemplo. Vamos dizer que Deus chamou você para ser uma intercessora ou um intercessor. Mas em vez de você se tornar um intercessor, você está fazendo muitas outras coisas, menos interceder. Estamos juntos? O que é intercessor? Vocês sabem o que é intercessor, sim ou não? Intercessor é um cidadãozinho que dobra os joelhos, obedecendo ao Espírito Santo, e ali, meu amigo, ele se perde em oração. Tem pessoas que têm uma dificuldade de orar 15 minutos. O intercessor entra, e para sair dali é uma dificuldade. Porque o Espírito Santo pega ele ali e diz, daqui você não sai, daqui ninguém lhe tira. E ele não quer sair dali, porque o Espírito Santo pegou, cara, tem coisas para nós quebrarmos aí nas cadeias no mundo espiritual, preciso de você aqui, fica aqui comigo, vou gemer através de você, vou trazer pessoas à sua mente, vou trazer esse intercessor. Aí o Senhor chamou, vamos dizer que aqui no nosso meio o Senhor chamou 30 intercessores. Cadê os intercessores? Não estão intercedendo. Vamos dizer que o Senhor chamou 5 pessoas para pegar junto com o pastor no ministério. Mas essas pessoas não pegam junto com o pastor no ministério. Vamos dizer que outras pessoas o Senhor chamou e disse, você vai ser um contribuinte na causa de Deus, daqueles invocados, daqueles generosos. Mas o cara é pão duro. Aí vamos dizer que o Senhor chamou 5 pregadores, e os pregadores não se levantam, ficam nos seus bancos, guardando os seus talentos. Vamos dizer que o Senhor chamou 50 ministros de louvor, e o ministro de louvor, não é porque eu estou rouco, não consigo. Aí o outro diz, não, porque eu tenho vergonha, porque eu não sei o que. Ou seja, todo mundo rebelde. Jesus salvou pela sua graça, mas eles não desfrutam da graça que vai capacitá-los para entrar numa atmosfera sobrenatural que eles nunca entraram antes. E por que não entram? Simplesmente porque são rebeldes. Estamos juntos?
Então, em vez de eu ficar preocupado se eu entrei na porta estreita ou não, a pergunta é: você está fazendo o que o Senhor chamou você para fazer? A pergunta fundamental é essa. Então, deixa eu ler com você aqui, já que nós estamos em Mateus capítulo 7. Aliás, voltamos. Vou ler esse capítulo aqui, esse versículo aqui, e vou ler o último. Aí nós vamos encerrar. Ok? Cadê o Luquinho? Comece a fluir, irmão. Vai lá. Gente, faz sentido alguma coisa para vocês aqui? Você acha que Deus salvou você para nada? Deus salvou você para projetos extraordinários. Amém? Onde começa esse projeto? Dentro de casa. Se tornando um pai melhor, se tornando uma esposa melhor, se tornando um filho melhor. Mas não é apenas aí. A família é só a base, estamos juntos? O Senhor quer te levar para coisas maiores. Então veja o que está escrito aqui em Mateus capítulo 7, versículo... vamos ver aqui. Deixa eu ler um pouquinho antes aqui. Versículo 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros e figo dos abrolhos. O que é isso aqui, gente? A pergunta é: você conhece mandacaru chique-chique? Cacto. Vocês são chique. Vocês são chique, gente. Vocês conhecem cactos. Olha que coisa. Hoje o pessoal está usando cactos para decorar tudo, não é? Que coisa linda. Eu acho maravilhoso, porque eu sou nordestino, gosto da roça. Gosto do chique-chique, gosto das coisas. Eu acho legal. O pessoal nunca for no interior, mas tem um chique-chique lá no apartamento, na sala. Eu digo, legal isso aí. Então o que é os espinheiros? É o chique-chique, é o mandacaru, é o cacto. Aí Jesus está perguntando: vocês já viram alguém colher manga num pé de cacto? Ele disse: não tem. Cacto só tem o quê? Espinho. Então é isso que Jesus está falando. Pelos seus frutos vocês conhecem a árvore. Colhe-se porventuras uvas dos espinheiros e figos dos abrolhos? Não. Versículo 17. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos. Jesus não está falando aqui de árvore, ele está falando de nós. Estamos juntos? Ele está falando de nós. É como se nós fôssemos um pé de manga, ou então um pé de chique-chique, um pé de cactus. E ele disse: olha, se você é um cacto, não dá para colher manga de você. Aí ele diz assim: não pode uma árvore má produzir bons frutos. Ou seja, chique-chique, mandacaru, cacto, só vai produzir espinhos. Não tem como você colher fruto ali. Olha só. Nenhuma árvore boa também não pode produzir frutos maus. Toda árvore, agora isso aqui é forte, gente, olha isso aqui. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, qual é de fato a importância que a gente deve dar? É aos frutos que nós estamos gerando. Deus me salvou. Beleza. Qual é a pergunta agora? Para que Ele salvou você? Para fazer o quê? Então, uma pergunta que deve existir no nosso coração é essa: o que é que Deus quer de mim? O versículo seguinte diz assim: portanto, já li, versículo 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entra. Mas quem é que entra? Aquele que faz a vontade de Deus. Então qual é a pergunta que não quer calar dentro de mim? É se eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça. Ok? Porque, amados, Deus quer uma coisa de você e quer outra de mim. Deus quer uma coisa de você e quer outra de mim. Se você souber o que Deus quer de você, tudo muda.
Você não anda com qualquer pessoa. Você não conversa com qualquer pessoa. Você não namora com qualquer pessoa. Você não casa com qualquer pessoa. Você não pega qualquer emprego. Por quê? Porque você está ouvindo o que Deus quer que você faça. E você está juntando todas as suas energias, todas as suas forças para viver o que Deus quer que você viva. Estamos juntos? O que Deus quer que você viva vai definir qual é a profissão que você vai escolher. Se você decide o que Deus quer que você viva, o dinheiro não vai falar mais alto. Eu consegui um emprego para ganhar 10 mil conto, 20 mil conto. Aí você diz, meu Deus, só pode ser Deus me abençoando. Nem sempre. Amém? Nem sempre. Teve uma vez que o Senhor chamou Abraão, e quando Abraão chegou na terra que Deus havia chamado ele, diz lá que tinha grande fome na terra. O que Abraão fez? Foi para onde tinha riqueza, foi para o Egito. Ele não quis ficar onde Deus tinha chamado ele porque tinha fome. Ou seja, não tinha cacau, não tinha dinheiro, não tinha shopping. Não tinha a praça de Maracanãú ali, com as luzinhas de Natal. Não tinha. Aí ele pensou assim, o que eu vou fazer da minha vida? Ele virou a curva e disse, eu vou para onde tem prosperidade. E ele correu para lá. Quando ele chegou lá, o rei quis pegar a mulher dele. Aí disse, ferrou, meu Deus, e agora? Ele se desviou do que Deus queria para ele, porque tinha fome na terra. E quando chegou na terra que tinha prosperidade, o rei queria a mulher dele. E agora ele ficou agoniado, porque o rei pegou a mulher, levou lá para o harém e disse, vá tratando ela aí. Bote ela em banho de óleo, vá cuidando dela. Vai chegar o dia. E o pobre do Abraão estava lá fora arrancando os cabelos, dizendo, o que eu fiz da minha vida? Deus, cheio de misericórdia, interveio. E foi falar com o rei. E disse, essa mulher é casada. O Senhor foi dedo duro. E disse, essa mulher é casada. E se você tocar nela, vou ferrar você. Não mexa nela não. Mandou chamar o Abraão e disse, por que você me odeia tanto? Ele disse, como assim, meu senhor? Essa mulher não é sua irmã, é sua esposa. E eu ia me deitar com ela e trazer grande mal sobre o nosso povo. Como que você faz isso comigo? Eu sei que o rei disse o seguinte, sabe o que eu quero de você, Abraão? Saia fora das minhas terras. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todas as pessoas fora do seu chamado é má companhia. Todas as pessoas vivendo na terra que Deus não chamou para elas viver, elas são más companhias. Elas vão te causar grande mal. E ela ainda vai colocar a culpa nos outros. Quando na verdade é ela que sabe porque sabe que Deus chamou para fazer determinada coisa e ela está teimando e fazendo outra. Vocês se lembram da história do Jonas? O Jonas, o Senhor chamou ele dizendo, vá pregar em Nínive. E Jonas disse assim, vou nada. Eu quero que o Senhor lasque aquele povo tudinho. Eu quero que eles se explodam tudinho, aqueles bandidos. Porque aquele povo de Nínive tinha feito grande mal para o povo de Jonas, os judeus. E Jonas tinha raiva deles. E Deus disse, vá pregar porque eu quero salvar eles. E Jonas disse, vou é nada. Pegou um barco e foi em direção contrária ao chamado de Deus. O que acontece quando chega em alto mar? Vem uma grande onda. E começa a bater naquele barco. A bater naquele barco. E os habitantes do barco dizem, o que está acontecendo? O que houve? E não sei o que, e não sei o que. E deve ter sido praga, e deve ter botado macumba no nosso barco, deve ter feito um monte de coisa, não sei o que. E perguntando, investigando. E o Jonas estava dormindo no barco. O mundo caindo e Jonas
dormindo. Quando ele é despertado, ele diz assim: invoca o teu Deus, porque nós vamos morrer. Aí ele diz assim: não faça tal coisa, porque o culpado sou eu. Sou eu mesmo. Joguem a mim no mar, e a tempestade vai cessar. E assim foi feito. Jogaram Jonas no mar, e a tempestade acabou. Mas Deus, como é cheio de misericórdia, mandou um grande peixe, e disse: pega Jonas aí. E o grande peixe foi colocar Jonas aonde? Na terra que o Senhor havia chamado ele. Quando o peixe vomitou Jonas lá, que Jonas abriu os olhos e viu a placona: Nínives, bem-vindo. Bem-vindo à terra do seu chamado, né? Aí Jonas ficou muito zangado, minha gente. Jonas ficou muito aborrecido. Que droga, Deus. Por que o Senhor não deixou eu morrer acolá? E Jonas começou a pregar. Mas dizem que a pregação de Jonas não era uma pregação com as categorias de uma pregação hermenêutica, de uma pregação apologética, com os detalhes teológicos, proféticos. Não. Diz que Jonas pregava como quem batia numa panela. Amanhã, daqui a 3 dias, se você não se converter, Deus vai destruir todo mundo. Ia passando, 3 por 10, quem quer, coisa assim. Não estou nem aí, eu não quero que vocês se convertam mesmo. Eu quero que dê tudo errado para vocês. Eu acho que nós estamos precisando de uns pregadores assim hoje. Por quê? Porque a gente usa todos os recursos e ninguém se converte. Usa TV, usa pastor bonitão, não estou falando de mim não. Mas é que se você for olhar por aí, você vê os caras, olha os caras bonitão, barbona linda, tudo tal, cheirosão, estiloso no cabelo, e a galera não converte. Bonitão, feião, todo jeito, não converte. Aí está lá o Jonas. Daqui a 3 dias Deus vai destruir se você não se converter, não sei o quê. Quando o Jonas termina de pregar, a cidade em peso se arrepende. E Jonas fica mais uma vez muito zangado com Deus, dizendo: que droga, Senhor, eu queria que você matasse tudinho. Mas Deus não mata, porque o povo se arrependeu em peso, e Deus salvou a cidade inteira. Depois disso, Jonas vai e o Senhor providencia lá uma plantinha, a plantinha seca, e Jonas mais uma vez vai reclamar com Deus, dizendo: Deus, fala sério. Acabei de salvar uma cidade nojenta aí, e o Senhor nem para deixar uma plantinha para ajeitar aqui a minha careca, porque a maioria dos profetas é tudo careca. Ele devia ser careca também, estava queimando a cabeça dele e a plantinha se secou. Aí Deus disse assim: sabe por que eu estou fazendo isso? É para você entender que você se incomodou porque uma plantinha secou. E você está se queixando porque eu salvei todos eles. Você acha que eu ia me importar mais com essa árvorezinha do que com todos eles? Escuta, quando Deus chama você, Ele está preocupado com aqueles que Ele tanto ama. Paz na terra entre os homens, a quem eu quero muito bem. Quando eu recuso o meu chamado, eu estou recusando ser útil nas mãos de Deus para salvar essas pessoas. Estamos juntos? Então esse texto que nós estamos lendo aqui, Jesus está dizendo: por que você me chama Senhor se você não se importa em fazer o que eu mando? O que eu quero de você? Aí o versículo seguinte diz assim: muitos naquele dia me dirão: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Vocês sabem o que é essa iniquidade? Iniquidade é pecado, ok? Então o que Jesus está dizendo? Naquele dia, muitos vão chegar para mim e vão dizer assim: eu profetizei no nome do Senhor. Ou seja, essa pessoa foi rejeitada no céu, ok? E eles vão argumentar com Jesus dizendo: Jesus, como assim? Não estou entendendo. Como que eu fui jogado fora? Eu não fui teu profeta? Tu não se lembra não daquele dia do manto? E que a gente fluiu nos dons, aquela coisa toda. O senhor não viu não? Eu revelei até a alma e o secreto daquela mulher. Aí o outro disse assim: pois e eu? Lembra não daquele caroço que eu puxei, foi com a minha mão assim? No teu poder fiz tudo aquilo. Aí Jesus vai dizer: ok, legal, bacana, né? Um milagre e tal.
Aí o outro diz assim, e o demônio? Você não se lembra não, aquele dia? Que eu dei um grito, eu falei, eu sai no nome tal de Jesus. E o demônio estribuchou e saiu. Você não lembra? Era eu. Aí Jesus diz, é verdade, vocês fizeram tudo isso, menos o que eu mandei. Aí ele disse, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Qual é a iniquidade? É viver a vida sem fazer o que Deus chamou você para fazer. Isso é iniquidade. Estamos juntos? Então eu posso viver a minha vida toda sem cumprir o propósito para o qual Deus me chamou. Eu posso ser o Jonas, que Deus disse, eu quero de você tal coisa. E o Jonas diz, vou nada, eu vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, quando eu quero. Só que isso é para o nosso próprio dano. Estamos juntos? É para o nosso próprio dano, para a nossa própria perda. Então não sei se vocês estão compreendendo qual é o meu raciocínio hoje à noite. O que eu estou dizendo para você é que a maior preocupação não é se nós somos salvos ou se nós não somos. Porque a salvação é pela graça. Qual é a nossa preocupação real? É se eu estou fazendo aquilo para o que Ele me salvou. Então Jesus me salvou para quê? Ele disse, Ele salvou você para as boas obras, as quais Ele preparou de antemão para que andássemos nela. Ou seja, quando você nem nasceu, Deus já tinha preparado coisas para você andar nelas. E quando você nasceu, você ouviu a palavra, o Espírito Santo entrou, salvou você. Aí Jesus disse, agora, anda nas obras que eu preparei para você. Amém, queridos? Então qual é a grande conquista? É se eu estou andando naquilo que o Senhor me chamou para eu andar. Essa deve ser a minha preocupação. Deus me mandou fazer algo. Eu estou fazendo o que Ele me mandou? Ou eu estou dormindo? Ou eu entrei no barco e fugi para uma outra direção? Ou eu estou fazendo tudo diferente e contrário àquilo que Deus quer de mim? Não adianta, amado. Nós somos salvos para fazer alguma coisa. Nós não fomos salvos simplesmente para dizer, somos salvos. Não, Ele nos salvou para fazer. Estamos juntos? Muito bem. Como eu disse que ia ser outro texto, Lucas capítulo 9, e a gente vai encerrar. Lucas capítulo 9. Vamos ver aqui. Versículo 57. Olha isso. Lucas 9, versículo 57. Esse texto é muito forte, minha gente. Olha só. Quando iam pelo caminho, Lucas 9, 57. Quando iam pelo caminho, disse-lhe um homem se aproximou de Jesus e disse a ele, seguir-te-ei para onde quer que fores. Preste atenção que aqui vão se apresentar 3 homens a Jesus. São 3 tipos de gente, ok? O primeiro se apresentou e disse, vou seguir o Senhor por onde quer que o Senhor for. Respondeu Jesus. As raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que é que aconteceu com esse primeiro homem aqui? Esse primeiro homem estava dizendo assim, Jesus, para onde o Senhor for, eu vou seguir o Senhor. Agora tem um detalhe. O Senhor vai ter que me dar apartamento bom. O Senhor vai ter que me dar carro novo. O Senhor vai ter que suprir minhas necessidades e a minha mulher tem que ser bonita. É tipo assim, ele disse para Jesus, eu vou cumprir meu chamado, hein? Tá ouvindo? Tá ouvindo, Jesus? Aqui como é que é? Eu vou cumprir meu chamado. Mas, seguinte, o Senhor cuide de mim, hein? Que eu quero tudo do bom e do melhor. Aí Jesus diz, meu filho, sabe qual é a resposta para você? Negado, como diz o meu irmão. Né, Lau? Negado. O que Jesus disse foi, filho, negado. Deixa eu dizer para você, é mais fácil as raposas encontrar morada e mais fácil as aves encontrar ninho do que eu dar um apartamento para você.
porque o teu coração está errado. Porque se você vai cumprir o seu chamado, não tem nada a ver com riqueza. Você pode terminar o seu chamado debaixo das cavernas, contanto que eu cumpra a carreira para a qual eu fui chamado. Não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com recurso, não tem a ver com fama, não tem a ver com glória, tem a ver com obediência secreta do coração. Amém? Aí Jesus continua andando, chega um segundo personagem, versículo 59. E outro disse: seguir-te-ei. Ao que Jesus respondeu. Aliás, e a outro disse, não, perdão gente, estou lendo errado. O segundo personagem, o primeiro personagem disse para Jesus: eu vou te seguir. E Jesus fala: quero você não. Teu motivo está errado. Ao segundo, Jesus disse assim: ei rapaz, escute, você vem aqui, me siga. Aí o rapaz respondeu: permita-me primeiro sepultar meu pai. Replicou Jesus: deixe os mortos sepultar seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. O que Jesus disse para isso aqui? Jesus chamou o rapaz, e esse rapaz parece que tinha o coração certo. Ele disse: é o seguinte, eu tenho uma família. Deixa eu cuidar deles, eu tenho meus velhinhos, deixa eles morrerem. Depois eu vou. Jesus fala: olha, legal isso aí, mas a urgência é maior do que a morte dos seus pais. Corra. Aí se apresentou um outro e disse assim, e disse ainda outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiro despedir-me dos que estão na minha casa. Jesus, porém, lhe respondeu: ninguém que lança mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, teve um que Jesus dispensou e teve dois que ele disse: show, é nós, estamos juntos. Mas Jesus falou sobre a urgência de entrar rápido naquilo que ele chamou. Estamos juntos aqui? Um disse: deixa eu enterrar meu pai. Jesus disse: dá não, filho. E o outro disse assim: deixa eu ir lá em casa me despedir. Disse: também não dá não. É rápido, é urgente. Vocês compreendem aqui? Aí no final Jesus encerra: porque aquele que colocou a mão no arado não pode olhar para trás. Muitas vezes eu me debato com a seguinte pergunta: vale a pena ser pastor? Eu me encontro muitas vezes com essa pergunta: o que eu fiz com a minha vida? Sério, estou falando para vocês. E todas as vezes, por que isso acontece? Porque as pessoas que a gente cuida são as pessoas que nos ferem profundamente. E a gente se pergunta: vale a pena? E a gente chega à conclusão: vale não. Vamos voltar para a nossa roça. Vamos voltar para o nosso trabalho e cuidar da nossa vida e da nossa família. Mas aí Jesus chega com a pergunta, com um negócio lá no final, diz assim: escute, quem colocou a mão no arado não pode. Não pode. Aí a gente descobre uma outra coisa, que o chamado não é por causa das pessoas, é por causa daquele que nos alistou. Vocês estão comigo? É por causa de uma obediência a Ele. Escuta, Deus nos deu o seu Filho, e as pessoas para quem Jesus foi enviado mataram Ele. E Jesus disse: vão matar vocês também. Olha que consolo massa. Jesus disse: fica tranquilo, vão matar vocês também. E mataram. E ainda hoje continua do mesmo jeito. Amém? Então por que é que a gente vai viver o ministério? É por causa do aplauso das pessoas? É por causa da possibilidade de ganhar dinheiro? É não. É só por amor a Ele. Quando Pedro fugiu e se escondeu, porque estava envergonhado, Jesus foi buscar ele. E disse: Pedro, tu me amas? Perguntou 3 vezes: Pedro, tu me amas? Na terceira vez, Pedro já não se aguentava mais e disse: Jesus, tu sabe todas as coisas.
Tu sabes que eu te amo. Aí Jesus diz assim, pois apacenta meu rebanho. Ou seja, por que é que a gente deve apacentar o rebanho do Senhor? Por que é que a gente deve cumprir o nosso chamado? Porque eu amo a Ele. E se eu amo a Ele, disse, então cuida dos meus rebanhos. Cuida dessa gente boa. Cuida dessa gente legal. Senhor, mas às vezes eles querem morder a gente. Não tem nada não, deixa isso. Deixa morder, deixa esgulepar, faz parte. Faz parte, não olha para isso. Olha para aquele que te chamou. Olha para aquele que te vocacionou. Amados, quando a gente entra nesse caminho, é que a gente ativa a graça. Capacitadora. Primeiro, a graça nos salvou de graça. Quando eu entro no caminho que é estreito, Jesus disse, agora a graça te capacita. Mas se eu não entro no caminho estreito, eu só passei pela porta, não ativei a graça capacitadora. Aí o apóstolo Paulo vai orar e dizer assim, ó Senhor, livra-me desses demônios que me perturbam. E Deus diz assim, só a minha graça já está bom para você. Deixa o demônio aí. Fica firme na minha graça, porque ela está sendo ativada. Ela está sendo liberada, capacitando você para cumprir o seu chamado para o qual você foi chamado. Estamos juntos? Paulo disse, não tenho mais a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra o chamado para o qual eu fui chamado. Estamos juntos? Então qual é o ponto que eu quero chamar a sua atenção hoje? O problema não é se eu sou salvo ou se eu não sou salvo, porque isso é fácil de ser resolvido. Qual é o problema mesmo? É se você está ouvindo o que Deus quer de você. Porque Ele dirá naquele dia, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. E qual é a iniquidade? É estar cheio dos dons de Deus, mas fazer tudo que Deus não chamou para fazer. É ser capacitado para expulsar demônio, é ser capacitado para curar enfermo, é ser capacitado para operar milagres, mas não faz o que Deus chamou para fazer. Isso é a iniquidade. Estamos juntos aqui? Então que Deus nos livre dessa iniquidade, que haja um despertamento no nosso coração, dizendo, Pai, eu estou aqui. Cumpra-se em mim, conforme a tua palavra. Eu digo para Marisa, Marisa, olha a igreja do Mudubim. E Marisa faz assim. Eu disse, Marisa, fica esperto, Marisa, fica esperta. Jesus amado. Né? Aí o que eu digo? Meus amados, não façam isso. Levante as mãos e diz, Pai, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Um outro diz assim, eu não sei, eu não consigo. E o Senhor fala, minha graça é que te capacita. Você vê, Deus nunca chamou pessoas que disseram, conta comigo, é nós. Ó, me garanta, hein? Pode chamar, Senhor, pode chamar. Você já viu Jesus chamar algum desse jeito? Não. Todos que o Senhor chamou, eles disseram, Jesus, Senhor, só tem certeza que é eu mesmo, né? Por que isso? Porque a minha glória se aperfeiçoa na fraqueza. Não é quando eu sou tão bom, é quando eu digo eu só dependo de ti. Eu sou virgem e não sei gerar filho. Deus fala, está ótimo, porque virá sobre ti o poder do alto, para gerar do alto. Estamos juntos? Então que hoje a gente pare de se preocupar e dizer eu sou joio ou eu sou trigo? Eu sou salvo ou eu não sou? Eu sou bode? Para com isso. A pergunta é, você está obedecendo? Seu coração já se quebrou dizendo, cumpra-se em mim, conforme a tua vontade, diz o que você quer de mim e eu vou até as últimas consequências. Amém. Que o Senhor vos abençoe.